aqui, sempre recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. É isso que nós ostentamos com muito orgulho, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se morreu, Sheila, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Estúdio Black, Deus abençoe. Doca Teixeira, seja bem-vindo. Jonathan, Deus abençoe, Jonathan. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos iniciando a nossa live. Eudes Elias, Deus abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, pessoal. Emerson Ferreira, seja bem-vindo. Reginaldo, Wellington. Glória a Deus. Joyce Ferreira, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Vamos iniciar nossa live até às 20 horas. Amém, Jesus. Jonathan Ramos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Gustavo Pereira, seja bem-vindo, Gustavo. Glória a Jesus. Mais alguém? Cadê o pessoal aqui do TikTok? Zoiabican, queria ver mais. Zoiabican, queria ver mais. Ei, Zoiabican, Deus abençoe sua vida. Aleluias. Mais alguém, pessoal? Cadê o povo, meu Deus do céu? Vamos lá, gente, vamos começar a nossa live. Sueli Amaral, Deus abençoe. Luciana Brito, seja bem-vinda. Estamos iniciando a nossa live, vamos até às 20 horas. Maria do Carmo, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo, pessoal. Glória a Deus. Jaciara, Patrícia Figueira, Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está muito quente aqui, pessoal. Calor tremendo aqui em Campinas. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Roseli Cavalcante, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Alessandro Batista, Deus abençoe, Alessandro. Mateus Máximo, seja abençoado a sua vida. Alessandro, seja bem-vindos e abençoado em nome do Senhor Jesus, sua vida e sua casa. Glória a Deus. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo e Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Temos uma live na segunda, quarta e sexta, toda segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas. Salvo quando tem algum problema aí na frente, a gente tem que deixar de fazer, mas se não, nós estamos aqui. Mateus Mariano está dizendo: boa noite, pastor, abençoe minha saúde, meu trabalho e minha família. Vamos orar, Mateus. Pai, nós oramos pela vida do Mateus, pedimos a tua bênção sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre o seu emprego. Entra com providência, traga sobre ele a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, Mateus, Deus abençoe sua vida, viu? Alexandro, acabou de entrar, Deus abençoe. Adelson, Deus abençoe. Está dizendo aqui que o Adelson gostou da live. Pessoal, então é o seguinte, presta bem atenção. Se você ainda não é inscrito no meu canal, você vai lá agora e se inscreva, tá bom? Para que a gente possa aí ampliar o número de pessoas aí na nossa rede e assim alcançar, né, outros lugares, tá bom, pessoal? Deus abençoe, que essa palavra possa ir bem mais longe do que ela tem ido. Esse é o nosso propósito. Amém? Mateus está dizendo: pastor, abençoe pela cirurgia do meu pai, que é diabético, que está em... que amputou. Como é que chama o seu pai, Mateus? Coloca aí que nós vamos orar assim. Deus abençoe, pessoal. Então vamos iniciar a palavra dessa noite. A palavra dessa noite eu quero falar sobre adoração, sobre comunhão, né? Adoração, comunhão na presença de Deus, na presença do Senhor, ok? Pastor, meu pai chama Josimar. Pai querido, nós oramos nesse momento pela vida do pai do Mateus, o Josimar. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro.
Que o Senhor possa visitá-lo neste momento, Pai, tocar profundamente na saúde do teu filho, trazendo sobre ele cura, libertação. Em nome do Senhor, nós profetizamos, assim como Pedro, ó Deus, falou ali para aquele homem, meu Pai, que o Senhor havia de dar saúde para ele. Nós profetizamos também saúde agora para a vida do pai do Mateus, Pai, em nome do Senhor. Que o seu Josimar seja tocado agora, ó Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa tocá-lo poderosamente. Nós estamos profetizando sobre ele o milagre e a cura, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje o tema é adoração, comunhão na presença do Senhor, na presença de Deus. Eu quero ministrar sobre isso. Obrigado, pastor, que Deus abençoe o Senhor e sua família. Amém, Mateus. Deus abençoe sua casa também. Vamos falar então sobre comunhão, queridos, sobre adoração nesta noite, sobre comunhão, sobre a presença de Deus, que é muito importante nós aprendermos sobre isso. A Bíblia fala que nos últimos dias haverá uma fome muito forte no mundo, e essa fome é de ouvir a palavra de Deus. Pastor, ora pelo motorista carreteiro. Põe o nome dele aí, Mateus, depois a gente vai orar. Olha só, adoração e comunhão. Olha isso, Deus, ele busca os verdadeiros adoradores. Escuta bem, querido. É muito importante você entender nessa noite que líderes como pastores, apóstolos, profetas, ministros, esses homens, eles são escolhidos para essa função. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe são escolhidos para essa função. E a gente percebe que há uma seleção nisso, porque o próprio Deus coloca a responsabilidade de carregar uma carga muito forte, muito grande, de desbravar, de pregação, de fundamentação de povo, de igreja, enfim. Porém, a palavra do Senhor diz que há uma chamada específica para todos nós, que é sermos adoradores. E a Bíblia diz que há uma escassez tão forte desse ministério, dessa chamada, que Deus procura esses. Então não é algo que Deus dá para você desde o seu nascimento. Deus se entrega para todos. Todos nós recebemos esse dom, ou essa chamada de sermos adoradores do Senhor. E é por isso que Deus busca esses adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O próprio Jesus diz em João 4,23, mas a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4,23. Está falando aqui com a mulher samaritana, quando ela estava perdida, sem saber como ela podia fazer para adorar a Deus, uma vez que eles eram um povo que estava sendo rejeitado ali, naquele momento. E eles queriam adorar a Deus, só que eles não sabiam como fazer isso. E Jesus disse que o momento estava chegando, era o momento em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E ele diz, e o Pai procura esses para que o adorem. Esses são os tais que o Pai procura. Então, eu quero dizer para você que Deus está te procurando hoje como pessoa que vai adorar a Deus de verdade, com o coração completo, com o coração totalmente colocado nas mãos dele, na presença dele. Ok, pessoal? Então toma posse nessa noite, porque Deus está te chamando para você adorá-lo, para você estar em comunhão com Ele, para você servir a Ele de todo o seu coração. Amém, Jesus? Glória a Deus. Só ora pelo caminhoneiro que estão na estrada. Depois a gente vai orar então. Adoração como um ato de entrega. Presta atenção. Adoração com entendimento. Deus quer que nós o adoremos, e Deus quer que nós o adoremos com entendimento, com a nossa mente também, com a nossa disposição, com a nossa carne, com o nosso corpo, com as nossas obras, com as nossas realizações, com os frutos daquilo que nós geramos. Deus quer que nós o adoremos por completo, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Ok? Então Deus nos chama para adorá-lo com entendimento. Você pode escolher adorar a Deus. Você pode escolher dobrar o seu joelho. Você pode escolher abrir mão do pecado, abrir mão das coisas ruins, das coisas erradas, tão somente para se curvar diante do Senhor. Você pode escolher, você deve escolher, porque Deus quer que nós o adoremos com entendimento. Amém, Jesus? Adoração e sacrifício. Ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Deus quer que nós ofereçamos a Ele sacrifício. Só que não é um sacrifício como muitos aí têm feito, né?
sacrificando animais para algumas entidades que julgam elas, né, estar agradando aquela entidade através daquele sacrifício. O Deus que nós servimos, ele não quer sacrifício de derramamento de sangue. Por quê? Porque o único sacrifício que agradou, que completou a justiça divina, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É tão claro isso que a nação de Israel, a partir do sacrifício de Jesus, nunca mais teve sacrifício. Nunca mais houve sacrifício em Jerusalém depois do sacrifício de Cristo. Deixando claro para nós que Deus não quer que nós derramemos mais sangue. O que Deus quer é que nós derramemos diante dele sacrifício de louvor, adoração, fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que sai do nosso coração, o que sai da nossa boca, a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Se eu adoro a Deus, se eu me derramo diante de Deus, é porque o meu coração está cheio de Deus. Porém, se eu só lamento, só reclamo, só falo mal de pessoas, é porque o meu coração está assim. A boca vai falar o que o coração está cheio. E Deus quer que nós tenhamos um coração cheio da sua presença, cheio das suas palavras, cheio da sua glória. Para quê? Para que nós possamos oferecer sempre a Ele sacrifício de louvor, tá? Que significa lábios que confessam o seu nome. A todo tempo, estando agradando a Deus, agradecendo a Deus, louvando o Senhor. Eu lembro que uma certa feita, numa empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, que já faz algum tempo que eu trabalho na igreja hoje, mas naquela época eu trabalhava numa empresa e um dia eu conversando com um amigo meu, ele chegou e disse assim: Marcão, se você não dissesse que você era crente, todos saberiam que você era crente. Eu falei, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, porque tudo que você fala é misericórdia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que você fala já denuncia que você é cristão, que você é crente. Então, o fruto dos nossos lábios. Como é que tem sido a sua vida na sua casa? Como é que você tem tratado sua esposa? Como é que você tem tratado seu esposo, seus filhos? Que palavras você tem direcionado a eles? Porque parece brincadeira, mas o tratamento do marido com a esposa é adoração, é louvor ao nome do Senhor. O tratamento do pai para com o filho é louvor, é adoração ao Senhor. Quando eu trato o meu filho com respeito, com amor, quando eu trato o meu filho na palavra de Deus, automaticamente eu estou adorando o Senhor, eu estou glorificando a Deus. Quando a esposa trata o marido dela com respeito, com amor, e lança palavras, né, de bênção, palavras que está ligado ali na palavra de Deus, que declara que está profetizando sobre a vida do marido, está adorando a Deus, está glorificando a Deus. Porque em suma, a pessoa vai chegar na conclusão seguinte: se eu não conhecesse a Deus, eu não agiria assim, eu não seria dessa forma, eu não falaria desse jeito. Então, o fato de eu ter sido mudado, o fato das minhas palavras serem diferentes, o fato de eu colocar palavras que glorificam, que exaltam, que dignificam o nome do Senhor, entendeu? Que bendiz o nome do Senhor, isso deixa claro que eu estou dando a Ele louvor e adoração, que é sacrifício, tá? Que são frutos dos lábios que confessam o seu nome. O adorador que Deus procura uma pessoa que tem um coração aquebrantado. Olha só, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Davi falando para Deus no Salmo 51, depois do arrependimento que ele teve por ter caído com Batseba, reconhecendo o seu pecado, colocou diante do Senhor, foi julgado ali, o profeta foi lá e avisou para ele, e ele pediu perdão, ele confessou, e ele chega à conclusão de que os sacrifícios verdadeiros para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, todas as vezes que você chegar diante do Senhor com um coração quebrantado, contrito, mesmo que a pessoa tenha pecado, ela confessando o seu pecado e se aquebrantando diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus não rejeita. Deus não rejeita um coração aquebrantado. Deus não rejeita uma pessoa que adora, que se coloca diante dele reconhecendo as suas fragilidades, as suas fraquezas. Está entendendo? Se coloca diante dele reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Amém, Jesus? Um coração fiel. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Então Deus busca homens com coração fiel. Deus busca um homem com coração reto e íntegro. Deus busca um homem com um coração aquebrantado, que são homens que entenderam, está entendendo? Que ele foi achado como um adorador fiel ao Senhor. Deus precisa desses homens nesses dias. Deus quer que a arrogância seja lançada fora,
a prepotência seja deixada de lado e que a pessoa se coloque debaixo de uma humildade para reconhecer o quanto ela precisa estar na presença do Senhor. O verdadeiro adorador, ele tem que ser humilde, porque ele está reconhecendo que há alguém maior do que ele, que merece ser engrandecido, que merece ser reconhecido, que merece ser exaltado, enaltecido. Então isso deixa claro para nós que Deus busca isso em nós, busca isso das pessoas. E é por isso que a Bíblia diz que ele busca, porque é difícil de achar, é difícil de encontrar, é como se fosse uma pérola, é como se fosse um diamante, tá entendendo? Polido, tá? Esse tipo de pessoa, e Deus está buscando essas pessoas que o adorem em todo tempo, independente das circunstâncias, da dificuldade, das guerras, dos problemas da vida, que não olha, né, para o celeiro, não olha para os currais, não olha, tá entendendo? Mas ele olha para os céus, ele olha para Deus, ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Sem Deus ele não pode dar um passo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É esse o verdadeiro adorador que reconhece isso. Amém, Jesus? A palavra do Senhor fala sobre a tenda que Moisés construiu, porque Deus disse para ele construir, que chamava a tenda da presença de Deus. Então a presença de Deus estava ali naquela tenda. Em Êxodo 33:7 diz: e tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Então a tenda, ela foi colocada longe do povo. Sabe para quê? Para que houvesse uma disposição do povo de buscar a presença. Nós precisamos deixar a nossa área de conforto. Nós precisamos pagar um preço para buscar a Deus. Nós precisamos pagar um preço para quebrantar. Não é fácil ser uma pessoa quebrantada, não é fácil ser uma pessoa humilde, não é fácil ser uma pessoa que se coloca debaixo da palavra de Deus, não é fácil. Principalmente no mundo em que o eu é exaltado, no mundo onde as pessoas, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, como diz Romanos. Então não é fácil num mundo desse, tá? Você ser de fato um verdadeiro adorador. Mas a Bíblia diz que Moisés constrói a tenda de adoração e o povo teria que sair do meio do arraial. Eles não poderiam estar no meio do povo para adorar a Deus. Porque se você não sair deste mundo, se você não abrir mão dessas coisas, você não consegue ser um adorador verdadeiro. Porque o mundo vai estar sempre te puxando para baixo, vai estar sempre trazendo para os problemas, para as dificuldades, para as guerras, para as lutas, né? Hoje nós estamos vendo aí escândalos e mais escândalos no meio evangélico. Isso tudo tem sido um peso para as pessoas adorarem a Deus, que até parece que Deus não vai fazer nada, que Deus não existe, que as pessoas estão brincando com Deus e está ficando tudo impune. Não tá, o juízo está vindo, tá entendendo? Mas nós ficamos com essa ideia de que Deus não está nem aí, de que Deus não está ligando, de que as coisas estão desandando, e não é assim. Deus está julgando dentro do tempo dele. Deus tem um trabalhar específico com cada um. Nós temos visto agora o caso que está acontecendo no Brasil, aí daquele problema que houve lá em 8 de janeiro, que dizem que foi um tal de um golpe. E qual foi o grande problema ali? É que muitas pessoas que nem estavam ali envolvidas foram presas, porque foram colocadas, né, no meio daquele bolo de pessoas ali, naquele coletivo, receberam sua sentença. Tá entendendo? Ninguém gosta disso. As coisas têm que ser tratadas especificamente. Deus trabalha com cada um especificamente. Não é porque o mundo está tudo desandado, Deus vai jogar o mundo inteiro. Deus vai julgar cada pessoa nos seus atos e nos seus erros. Por isso que nós precisamos entender que nós temos que preferir ser adorador. Nós temos que preferir manter comunhão. Nós temos que preferir estar na presença, porque nós seremos preservados se nós estivermos na presença. Aqueles que estiverem brincando com a comunhão, estiverem brincando com a presença, estiverem brincando com a adoração, esses serão rejeitados, esses serão entregues. A Bíblia diz lá em Romanos, a Bíblia fala que por causa disso, Deus os entregou às paixões infames para que se desonrem seus corpos entre si. A Bíblia está dizendo que porque eles trocaram a glória de Deus pela glória dos homens, Deus os entregou às paixões. Então, não pensa que isso é coletivo, não, é específico, é para cada pessoa. Deus trabalha muito na unidade, embora ele trabalhe também na coletividade, mas nesse sentido de juízo, Deus vai trazer juízo para cada um que cometeu o seu mal. Por isso que eu e você precisamos adorar, eu e você precisamos estar na comunhão, eu e você precisamos buscar a presença, e para que isso ocorra, você tem que sair do meio da multidão.
Você tem que deixar o arraial, você tem que buscar a presença de Deus. Você não pode ficar olhando porque as pessoas estão falando, pelo que elas estão vivenciando. Não, você tem que buscar a Deus. É algo pessoal, seu e Deus, você e Deus. Amém, Jesus? Você tem que ter essa linha direta com Deus. E eu até acredito que tudo o que está acontecendo nesse mundo é um afunilamento para que as pessoas não confiem em homens, para que as pessoas não coloquem sua confiança em entidades, em organizações, mas coloquem a sua confiança de fato em Deus. Está entendendo? Eu acredito piamente que o próprio Deus está permitindo essas situações todas para que você se redirecione a sua vida em relação a Deus, porque você precisa clamar, você precisa orar, você precisa jejuar. Todos nós precisamos adorar a Deus. Nós olhamos aqueles irmãos do passado, né? Então, os fundadores da Igreja Batista aqui no Brasil, os fundadores da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, os fundadores da Congregação aqui no Brasil, os fundadores de todas essas igrejas aqui no Brasil, eram homens de oração, eram homens de compromisso. E eram obras extraordinárias, independente de placa de igreja. Deus fazia coisa extraordinária. Por quê? Porque Deus tinha compromisso com cada pessoa que orava, que buscava e que clamava. Então, nessa noite, amado, põe isso no seu coração, tá ok? A tenda de Moisés fala sobre vocês, o povo, sair do meio do arraial, ter aquela disposição de ir para a adoração, de ir para o lugar do encontro, de buscar a presença de Deus. Eu sempre tenho dito aqui, coloca na sua casa aí um lugar específico para você adorar a Deus. Se você tem uma chácara, vai lá, escolhe um lugar na tua chácara. Se você tem um sítio, vai lá naquele sítio, escolhe um lugar. Faz um altar ali, um altar de adoração, não um altar como, né, os pagãos fazem, cheio de imagens, tudo, não. Mas um espaço ali para você falar: aqui eu vou adorar a Deus, aqui eu vou orar, aqui eu vou falar com Deus, aqui eu vou ler a palavra, aqui eu vou sentir a presença, aqui eu vou ser tocado por Deus. Tá? Quem me acompanha há mais tempo sabe que a nossa igreja tem uma chácara aqui, eu trabalho nessa chácara. Tá? E lá eu adoro a Deus, hoje mesmo já fui lá. Hoje eu já falei muito com Deus lá, senti muita presença de Deus lá naquele lugar. Eu vou lá, já vou para falar com Deus. E aí, depois vou trabalhando ali, plantando, e capinando e falando com Deus. Por quê? Porque nós precisamos disso. Você que é cristão, você precisa falar com Deus. Você precisa ler a palavra, você precisa se aproximar mais de Deus. Adoração e comunhão na presença do Senhor. É isso que eu estou falando aqui para você hoje. Moisés em intimidade com Deus. Moisés, ele falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Êxodo 33, 11. Uma certa feita, Miriam e Arão foram discutir sobre o posicionamento de Moisés, porque Moisés, ele era o mais novo da turma, né? Miriam e Arão eram mais velhos, e dentro da cultura oriental os mais velhos predominam, tanto que o direito de primogenitura era o direito de toda a herança do pai que governava os demais. Era assim que funcionava, tá entendendo? E quando Moisés foi chamado por Deus, e Moisés tinha intimidade com Deus, e Deus falava com Moisés, e aí então Miriam e Arão falou: poxa, mas por que Deus fala só por Moisés e não fala por nós? E foram questionar para Deus. Deus falou assim: olha, com os profetas eu falo através de sonho e de visão, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo cara a cara, ou em outras traduções, boca a boca, ou face a face, como quem fala a um amigo. Olha isso, pessoal. Deus disse: o meu amigo Moisés, eu falo com ele cara a cara. Os demais eu falo com visões, eu falo com sonhos, através de sonhos, mas com o meu servo Moisés eu falo cara a cara. Então Moisés tinha uma intimidade muito profunda com Deus, porque ele pagava o preço de estar na presença. Nós vamos ver que Moisés fica 40 dias para receber as tábuas da lei, de jejum e oração. E uma certa feita, né, a gente estudou aí, a ciência diz que o homem não pode ficar mais do que 3 dias sem beber água. Se ele ficar mais de 3 dias ele morre, porque desidrata e tal. E a ciência dá esse parecer aí. Eu também não sei se é verdade, eu vejo as pessoas falarem. Não sei também se a ciência de fato fala isso. Eu já vi muitas pessoas falando que a ciência diz isso. Moisés ficou 40 dias. Eu pensava comigo: Moisés, então, ele não deve ter ficado sem beber água. Aí lendo a Bíblia, a Bíblia diz que Moisés não comeu e não bebeu durante 40 dias. Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, para receber as tábuas da lei, para receber o mandamento do Senhor. E aí a Bíblia diz que quando Moisés está ali pronto para descer, o que acontece? O povo se prostitui lá embaixo, adorando o bezerro de ouro. Deus manda Moisés descer rápido, que o povo já estava se perdendo, porque o povo apavorado disse: olha, Moisés não volta,
né, foi para lá agora e ninguém sabe o que aconteceu desse Moisés, vamos fazer deuses aqui para que nos leve adiante. E fizeram um bezerro de ouro. E quando Deus manda Moisés descer, que chega, Moisés fica tão irado com o povo, que ele pega as tábuas da lei e lança a tábua da lei e quebra. Escuta bem, querido. Ele quebra as tábuas da lei pelo zelo da presença, pela raiva que ele ficou de ver o povo se prostituindo. Sabe o que aconteceu? Ele teve que subir, ficar mais 40 dias e mais 40 noites para receber de novo as tábuas da lei que ele quebrou. Quer dizer, mesmo ele lutando pelo zelo do Senhor, ele não podia ter feito aquilo, quebrar as tábuas da lei, que é um ato de rebeldia, é um ato de rebelião contra a palavra. E por conta disso, ele teve que pagar mais 40 dias e mais 40 noites sem comer e sem beber para receber novamente as tábuas da lei. Então isso deixa claro o zelo e a preocupação que esse homem tinha com a presença. E ele queria, de fato, ser um diferencial na adoração. E é por isso que Deus diz, eu falo com ele cara a cara, quem fala é um amigo. Tá? O que era a tenda da congregação? Um lugar fora do arraial. Êxodo 33:7. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Longe do arraial chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação, que estava fora do arraial. O que era a tenda? Era um lugar de intimidade com Deus. Êxodo 33:9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, a coluna de nuvem descia, e punham-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Êxodo 33:11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava do meio da tenda. Então nós vamos ver aqui que havia uma intensa busca pela presença de Deus. Há uma preocupação de estar falando com Deus cara a cara, face a face. Preocupação essa que muitos de nós hoje já não temos mais. A preocupação hoje é ganhar dinheiro, a preocupação hoje é resolver nossos problemas, a preocupação hoje é status social, entendeu? E as pessoas estão deixando a parte mais importante da vida, que é ser um adorador, que Deus tanto busca, que Deus tanto quer, né? Que Deus tanto procura, tá entendendo? Nós estamos deixando de lado por conta dos afazeres cotidianos. A função da tenda da congregação, um lugar de busca e revelação. Números 12, 6, 8 disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Porém, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Olha isso, querido. Olha a intimidade que Moisés tinha com Deus. Olha que intimidade que esse homem tinha com Deus. Aqui é o pastor Anderson Amaral, Campo Grande, Campinas. Oxi, você está aqui perto de mim então, ó, pastor Anderson? Campo Grande, eu também estou no Campo Grande. Olha isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o pastor Anderson. Começou a seguir eu. Paz, meu pastor. Deus abençoe, meu querido. Ô, glória. Aqui é o pastor Anderson Amaral, Campo Grande. Qual igreja que você é pastor aqui, querido? Coloca aí para mim lembrar de você e lembrar se, né, a gente já se viu aí, já se encontramos por aí, porque com certeza a gente já deve ter se visto aqui, se trombado aí numa dessas reuniões de pastores aqui da nossa região. Mas ó, fiquei feliz, tá? Deus te abençoe. Amigo do Maurício, do pastor Maurício, é do pastor Maurício, pai do Rafael, pai do pastor Rafael, é isso? Coloca aí pra mim, que a gente vai se localizar já, tá bom? Então Deus, ele fala com Moisés aqui, cara a cara, tá ok? Porque Moisés buscava isso. Eu e você precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar essa presença. A igreja está pecando, queridos, por não buscar essa presença. Nós estamos pecando por não buscarmos essa presença mais ativamente. Talvez nós até temos buscado, mas pouco, né? Porque aquele que busca, a Bíblia diz que recebe. Então se nós buscarmos pouco, nós vamos receber pouco. Mas se nós buscarmos mais, nós vamos receber mais. Amém? A tenda da congregação era um lugar onde julgava o povo. Êxodo 33:10. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem estava à porta da tenda. Todo o povo se levantava, inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. Número 16:19. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Olha como que a manifestação de Deus era muito forte naqueles dias, através da vida de Moisés.
por causa da busca intensa que eles tinham. E hoje nós estamos vendo uma escassez de revelação, de manifestação, né? Temos visto algumas coisas por aí, mas vamos ser sinceros, só Deus para ter misericórdia. Algumas coisas têm acontecido. Itajaí 4, Parque Itajaí 4. Qual que é a sua igreja lá? Fala para mim o nome da igreja, só para me lembrar, pastor. Maravilha. Aqui na nossa região, pessoal, tem, graças a Deus, muitas igrejas aqui. Eu conheço muitos pastores aqui. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada um desses homens que tem trabalhado, que tem buscado a presença do Senhor, que tem levado a palavra do Senhor aqui na nossa região. E graças a Deus, nossa região hoje é uma região que tem vencido muito, que era uma região muito perigosa no passado. Quando eu cheguei aqui, há 30 anos atrás, nessa região, eu lembro que era crimes e mais crimes que aconteciam aqui nessa região. Era muito perigosa. E hoje, graças a Deus, nós já temos assim uma região mais tranquila. Louvado seja o Senhor, porque muitas das pessoas que eram perigosas no passado se converteram e hoje são líderes, pastores, obreiros e estão fazendo a obra do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Amém, Jesus? O viajeiro pouco frequente está dizendo: como se chama? Meu nome é Marcos, eu sou o pastor Marcos aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança aqui de Campinas, São Paulo. Deus abençoe sua vida. Se você não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve logo, correndo, para estar comigo toda segunda, quarta e sexta. Rodriguinho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Nós nos conhecemos na reunião de pastores. Eu acho que agora eu já lembrei de você. Foi lá na igreja do pastor Isaías, né? Foi isso? Naquela reunião de pastores que teve na igreja do pastor Isaías? Me refresca minha memória aí, por favor. Vamos lá. Lições espirituais da tenda. Precisamos buscar um lugar de intimidade com Deus. Nós precisamos ter um local aonde nós vamos ali buscar a Deus todos os dias. Não importa quanto tempo você vai gastar lá, mas tem que ter. Ainda que no início você não vai gastar muito tempo, mas nós temos que ter. Amém, Jesus? A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então por aí já deixa claro. Os nossos grandes, os homens do passado, os grandes pioneiros do evangelho, os missionários, eles oravam na madrugada, oravam 5 horas, 6 horas. Então nós estamos devendo, nós estamos pecando, vamos dizer assim, porque nós deixamos muitas vezes de fazer o que tem que ser feito, que é orar mais, ler mais a palavra, jejuar, buscar mais a presença do Senhor. Amém? Então, lições espirituais da tenda de Moisés. Precisamos buscar um lugar de intimidade. Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, aqui Jesus deixa bem claro que nós precisamos ter um lugar onde nós vamos orar todos os dias. Seja o seu quarto, seja uma sala, seja um lugar no seu terreno, enfim, lá na sua chácara, no seu sítio, tá entendendo? Lá no monte, lá no vale, né? Enfim, porque Deus é Deus de monte, é Deus de vale, pessoal. Muitas vezes a pessoa fala: eu estou indo para o monte. Eu já fui muitas vezes para os vales. E lá no vale de mim Deus manifesta a glória, como a Bíblia fala de Jacó, lá no vale de Jaboque, né? Quando ele encontra ali com o anjo, e o anjo toca ali na juntura da sua coxa. É assim que Deus quer fazer. Deus quer tocar em nós através da nossa vida de comunhão com Ele. Deus deseja falar conosco pessoalmente. Jeremias 33,3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então muitas das coisas que nós não sabemos porque nós não perguntamos, porque nós não buscamos direcionamento em Deus. Nós não buscamos sabedoria de Deus. Nós não buscamos relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não fará nada, tá entendendo? Sem antes revelar aos seus servos. Tudo que Deus vai fazer, Ele revela aos seus servos. Mas aqueles fiéis, aqueles que estão ali, na presença. E é isso que nós precisamos estudar a partir de hoje. Eu preciso buscar mais. Eu preciso ter um local onde eu me encontro com Deus todos os dias. A Bíblia diz que Adão e Eva tinham o lugar do encontro. Todos os dias, na viração da tarde, Deus descia para falar com eles. E Deus falava com eles. Até o dia do grande problema que eles tiveram do pecado, que Deus chega e eles não estão no lugar da presença. E aí a Bíblia diz que Deus procura eles. Porque Deus procura os adoradores. Aonde você está, Adão? Aonde você está? Ele diz: olha, Senhor, ouvi tua voz no jardim, percebi que estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus diz: quem foi que te falou que você estava nu? Que você está nu? Quem foi que te falou? Porventura comeste do fruto que eu disse para não comer? Ele disse: a mulher que tu me deste. Aí começa aquela enrolação toda. Mas Deus foi lá, mesmo sabendo que ele havia pecado. Porque
Havia um lugar da presença, havia um lugar de encontro com Deus e Adão todos os dias. Deus quer marcar um local de encontro conosco todos os dias. Deus precisa que você marque esse lugar para você todos os dias ir ali, orar, clamar, pedir direção, pedir sabedoria, pedir graça, pedir bênção, entendeu? Adorá-lo, honrá-lo, amá-lo, servi-lo, estar disposto a entregar o seu coração para Ele. Hebreus 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesse último dia pelo seu Filho. Então nós temos o privilégio de ouvirmos Deus falar diretamente a nós por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo. Porque Jesus, com o Espírito Santo, ele deixa claro, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o outro Consolador, e esse vos ensinará todas as coisas. Então Deus fala conosco através do seu Espírito. E Deus quer falar conosco. Muitas das coisas que nós não sabemos, muitas das coisas que fazemos errado, é porque nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, busca um local da presença. A importância da reverência da presença de Deus. Eclesiastes 5:1 diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais ao ouvido que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, reverência, nós precisamos ter reverência. Moisés, quando foi chegar diante de Deus, Deus diz, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Isso para nós mostra o quê? Prudência. Temos que tomar muito cuidado ao aproximarmos da presença do Senhor. Temos que manter temor e tremor diante da presença dele. E não chegar de qualquer jeito, não chegar de qualquer forma. Eu sei que hoje, né, tem aí até esse problema das pessoas, esses louvores, né, chamando Deus de você e tal. É um problema isso daí. Por quê? É porque você não trataria uma pessoa nesse mundo, uma pessoa renomada de você. Eu fui lá conversar com o meu advogado, e o meu advogado disse que... Não disse para mim, que ele é meu amigo, ele é meu padrinho de casamento há muito tempo, e eu fui chamar de doutor, ele falou assim, ó, você não precisa me chamar de doutor, porque a gente se conhece, a gente é amigo há muito tempo. Mas aí eu percebi que todos os advogados lá dentro, um chama o outro de doutor. Doutor, são tudo amigos também. Então, a gente dá preferência de chamar as pessoas que têm esses títulos, que têm essas prerrogativas, por esses nomes que elas, né, esses títulos que elas recebem. E Deus a gente chama de você. Calma aí, gente. Que coisa é essa aí? Né? É Senhor. É Senhor, é Deus, é Pai, mas não você. Então tem que ter reverência ao se aproximar do Senhor. Hebreus 12, 28 e 29. Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. A palavra piedade que vem de santidade. Então é reverência e santidade. Nós não podemos chegar diante de Deus cheio de pecado e agir da mesma forma como nós agimos quando nós não estávamos vivendo uma vida de pecado. Temos que confessar o pecado, pedir perdão primeiro, para depois, né, chegar diante dele, perdoado, né, limpo pelo sangue do Cordeiro, e aí manter a nossa comunhão com ele. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então se chegar diante de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, arrogante, vai ter problema. Vai ter problema. A Bíblia diz que Ananias e Safira chega diante de Deus. Pedro pergunta assim para ele, Ananias, por quanto você vendeu a herdade? Foi por tanto? Foi por tanto? Ele disse, foi por tanto. Ele disse, por que você mentiu para o Espírito Santo de Deus? A herdade não era sua? Você vendendo, o dinheiro não estava em seu poder? E por que você está mentindo para o Espírito Santo de Deus? Quem foi que te coagiu, né, a dizer, a mentir para o Espírito Santo de Deus? Sendo que o dinheiro era seu, você poderia dar se você quisesse ou não. Então, por conta disso, você vai morrer. A Bíblia diz que caiu na hora, morto. Então não brinca com o Espírito Santo. Não brinca com Deus. Porque a Deus ninguém engana, queridos. Você pode enganar os homens, mas a Deus não. E na hora certa o juízo vem. Então chega diante de Deus humilde, peça perdão, reconheça o seu pecado, coloca diante dele e ele vai abençoar, ele vai perdoar, ele vai... Deus quer, Deus ama a comunhão. Ele tanto ama a comunhão que ele sabia que Adão tinha pecado e ele foi ao encontro como se nada tivesse acontecido. Ele foi lá do mesmo como ele ia todos os dias. Entendeu? Quando ele percebeu que Adão estava fugitivo porque tinha pecado e ele havia feito uma roupinha ali de figueira, a Bíblia diz que Deus vai lá e mata um animal e faz para ele uma roupa de verdade, entendeu? Então esse que é importante para nós. Nós temos que ter essa visão.
Por que Deus fez isso? Porque Deus ama a comunhão, Deus queria ter comunhão com ele. Por isso que Deus cobriu ele, para que ele pudesse se relacionar no encontro. Amém? Então o pecado em si já tem solução diante de Deus. O que não tem solução diante de Deus é a hipocrisia, é a mentira, é o engano. Isso não tem como. Mas agora, se eu peco e reconheço o meu pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Peça perdão. Amém, Jesus? Êxodo 40, versículo 2. No primeiro mês do ano, ao primeiro do mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação. Então aqui nós vamos ver que há uma transição entre a tenda de Moisés agora para o tabernáculo, para o templo de Davi, para o templo que foi construído por Salomão, foi almejado por Davi e construído por seu filho. Então Deus, ele amplia, tá entendendo? Imagina uma tenda, algo bem pequeno, algo que era movido, algo que era levado para lá e para cá. Agora Deus chega e diz, não, agora vamos ter um relacionamento um pouco mais ampliado. Deus manda eles construir agora um tabernáculo, cheio de pompa, né? Ouro, pedras preciosas, um monte de coisas lindas e maravilhosas. Porque Deus queria agora ter um local permanente, um lugar que não se moveria mais, em que as pessoas agora teriam que sair das suas regiões e vir até aquele templo para adorar ao Senhor, tá? Êxodo 40, 34, então a nuvem cobriu a tenda, já vimos essa parte, mas aqui no templo de Salomão nós vamos ver que Deus, ele eleva o relacionamento agora, tá? Ele amplia o espaço, o local do encontro, onde outras e mais pessoas viriam para adorar o Senhor, para sacrificar, para render graças, para reconhecer a grandeza dele. Então o templo de Salomão substituiu o tabernáculo, 1 Reis 8, 10, 11. E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, a nuvem encheu a casa do Senhor. E o sacerdote não podia ter em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Quando eles inauguram o tabernáculo, o templo, o que acontece? A glória de Deus desce de forma tal que as pessoas não conseguiriam nem sequer mais agir lá dentro. Aqueles homens que tinham suas funções, os sacerdotes, aquelas pessoas que trabalhavam ali no altar do sacrifício, trabalhavam fazendo todas as suas obrigações ali, não puderam realizar a sua obrigação por conta da presença de Deus que tomou todo o templo. Amém? Deus deixando claro que ele queria relacionar, que ele queria estar ali falando com o povo. Porém, Deus é sempre dinâmico, Deus ele sempre amplia. Nós vamos ver que ele começa com o tabernáculo, na verdade ele começa lá, ele e Adão lá atrás, no Éden, no lugarzinho do encontro deles. Depois ele vem para o tabernáculo, que é a nação de Israel, que é aquele tabernáculo que viaja, que anda com o povo, que vai uma nuvem, que vai uma coluna de fogo. Só que agora o povo está estabelecido na terra, Deus agora estabelece um templo, né? E esse templo ornado, bonito, perfeito. Só que aí a Bíblia diz que Jesus chega e olha para aquele templo e diz, olha, eu vou destruir esse templo e vou construir um outro maior em 3 dias. E os homens ficam abalados com aquilo. Como assim? Como é? O tempo que demorou para construir? Tantos anos, que foram uns 46 anos, demorou para construir o templo. E agora esse homem vai chegar e vai destruir esse templo e vai construir outro maior do que esse 3 dias. Esse homem está maluco, esse homem está doido. Mas a Bíblia diz que ele falava do templo do seu corpo. O que é o templo do seu corpo? É a igreja. É o tabernáculo de Deus na terra. Deus agora chamou eu e você para sermos o tabernáculo, para ser a casa, para ser a morada de Deus na terra. Porque agora Deus, ele não quer habitar mais em templos feitos por mãos de homens. Embora nós temos as nossas igrejinhas locais aqui, que arrebanham o povo para adorar a Deus, mas o fato é que aquela igreja 4 paredes não tem valor nenhum para Deus. O que tem valor, na verdade, é a reunião do povo, é a junção do povo adorando, servindo, conhecendo a palavra, estudando a palavra. É isso que tem importância. O templo em si não tem importância. As paredes não têm importância. Eu vejo nego brigando aí, parede preta, azul, amarela, púlpito de prancha, púlpito de madeira, púlpito de ferro, púlpito... Isso aí é irrelevante, isso aí Deus para Deus, isso aí não muda. O que muda é a palavra que está sendo ministrada. É a junção e a unidade do povo, é a comunhão do povo. É o povo estar preocupado em servir a Deus, em orar, em buscar a Deus e a se entregar de fato para o Senhor. É isso que importa. Porque isso é o templo do seu corpo, que a Bíblia diz, que é a sua igreja, que é a sua esposa. Amém, Jesus? Então 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus agora. Precisamos daquela igreja lá local? Precisamos, porque lá nós vamos aprender, lá nós vamos ter um laboratório onde nós vamos ser trabalhados para termos comunhão com as pessoas, para aprender a ter uma família feliz, abençoada, tratada pela palavra de Deus, entendeu? Com um líder, com um mentor espiritual, te orientando, te dando sinais, te ensinando a caminhar.
Tudo isso é muito importante, porque humanamente falando, todos nós precisamos de mentores, todos nós precisamos de discipuladores, todos nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento para passar algo que nós estamos iniciando. Para tudo na vida nós precisamos, e não é diferente com a igreja. Então nós precisamos de mentores. Talvez alguém vai ensinar algo errado para você hoje, mas se você continuar lendo a Bíblia, estudando a palavra, tendo um coração humilde, amanhã você vai ver que aquilo que ensinaram era errado. Mas naquele momento que você aprendeu foi bom, porque ajudou você em alguma coisa, fez você sair da inércia, fez você mudar o seu comportamento, a sua visão, o seu entendimento das coisas. E lá na frente você ajusta. Olha, aquilo que falaram lá atrás, aquele pastor falou lá atrás, não sei não, é meio estranho. Mas hoje eu vejo que aquilo ali que ele falou não tem importância nenhuma para o reino. Mas naquele momento para mim foi importante. Porque Deus mudou a minha forma, Deus trabalhou a minha alma, Deus me ajudou a entender a complexidade das coisas espirituais. Amém, Jesus? Então o projeto de Deus é esse. Deus quer estar conosco. Deus quer se reunir conosco todos os dias. Deus quer falar conosco todos os dias. Deus quer trabalhar em nós todos os dias. Só que nós não damos tempo para Deus. Nós não damos tempo para Deus. A pessoa vai para a igreja e fica olhando o relógio para ver se está acabando o culto. Se passar 10 minutos, as pessoas brigam com o líder, porque a pessoa 10 minutos. Só que elas vão para a balada e fica 3 dias na balada. Vão para fazer coisa errada, as pessoas ficam semanas fazendo coisa errada. E para as coisas de Deus tem um tempo marcado. Entendeu? Nós não podemos ser mecânicos no relacionamento com Deus. Precisamos deixar Deus atuar, Deus quebrar, Deus moldar, Deus operar, Deus agir na nossa vida. Então, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós somos membros do seu corpo. Hoje nós fazemos parte da Igreja de Cristo, que não é uma placa, não é um CNPJ, mas é um povo que foi chamado para viver com Cristo, que estão dispostos a mudar em todo o seu comportamento errado. Pecam, claro que é, nós somos na terra ainda, porém querem ser diferentes, almejam ser santo, ser purificado a cada dia. E na medida em que você vai orando, clamando o Senhor, buscando o Senhor, isso vai acontecendo. Pega uma pessoa que está dentro da igreja, servindo a Deus direitinho para você ver. Olha o comportamento dela. Tá? Pega essa pessoa, quando ela sai da igreja, que ela está no mundo sem Cristo, olha o comportamento dela. Está entendendo? Isso já deixa claro para você o quanto que Deus quer intervir, o quanto que Deus quer entrar na nossa história, o quanto que Deus quer fazer na nossa vida. Porém, nós precisamos deixar, nós precisamos buscar, nós precisamos sair do nosso conforto, nós precisamos sair desse mundo maligno, maldito, porque o mundo hoje, queridos, ele só quer ver o seu mal. Tudo que tem ensinado no mundo são coisas terríveis que trazem com certeza problema para o seu relacionamento com Deus. Mas Deus não. Deus, ele quer te aprontar, ele quer te melhorar, ele quer fazer de você uma pessoa nobre na presença dele. Amém, Jesus? Então essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, tá ok? 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então a tenda de Moisés simboliza o desejo de Deus de ter um relacionamento próximo com o seu povo. Era um lugar de encontro, busca, juízo e glória. Hoje Deus não habita mais em tendas ou templos feitos por mãos humanas, mas no coração daqueles que o buscam. Devemos buscar intimidade com Deus diariamente, assim como Moisés fazia. Devemos lembrar que Deus deseja falar conosco de forma pessoal. Deus, ele quer falar com você de forma pessoal. Você precisa ter experiências com Deus para você entender que ele é vivo e real. Devemos ter reverência na presença de Deus, pois ele é santo. Como o templo do Espírito Santo, precisamos manter nossa vida pura em comunhão com o Senhor. Amém, Jesus? Então nessa noite, tome posse dessa palavra, porque o Senhor tem algo forte e poderoso para fazer no seu coração. Então toma posse em nome de Jesus. E eu tenho certeza que se você buscar essa presença, se você se colocar à disposição, se você se entregar a buscar a Deus, você vai começar a viver uma vida muito diferenciada. Amém? Salmo 133 diz, né? Ó quão bom e quão suave é que
que os irmãos vivam em união. Deus quer que você esteja em união com Cristo e com a sua igreja. Deus quer que você esteja buscando a presença dele constantemente, ainda que isso faça você sair da sua área de conforto e a separar um espaço na sua vida, separar um espaço na sua casa, para que você possa buscá-lo todos os dias. Amém, Jesus? Agradeço a Deus por essa palavra, por tudo que Deus ministrou no seu coração, e que Deus continue falando poderosamente no seu coração e na sua vida. O Márcio está dizendo aqui, então não precisa de dízimo. Quem está comigo aqui há algum tempo sabe, e eu ministrei sobre isso. Queridos, presta bem atenção: dízimo, oferta e primícia, voto, qualquer coisa que você fizer relacionado a entregas, é necessário no reino de Deus, tá? É necessário para a manutenção da obra de Deus, ok? Porque muitas pessoas que trabalham realmente na obra, elas se desprendem da sua vida para trabalhar na obra. Então essas pessoas precisam ser mantidas assim, tá? Trabalhando na obra, assim como outras pessoas que fazem outras coisas recebem. A Bíblia diz, não podem amordaçar a boca do boi quando ele trilha o grão. Então os líderes, os homens que trabalham na obra do Senhor, eles precisam ser mantidos na obra. E o dízimo, oferta, a primícia, eles exigem para manter essas pessoas. Então é necessário sim, só que não é uma obrigação. Quer dizer, você não é obrigado a entregar o dízimo. Porém, se você quiser ser abençoado, você tem que entregar o dízimo. Por quê? Porque o dízimo, ele cai também dentro de um princípio bíblico chamado sementeira ou semeadura. Se você quiser colher, você tem que plantar. Ok? Você tem que plantar dízimo, oferta, primícia, voto. Isso não está limitado apenas à igreja, não. Isso também com aquelas pessoas que precisam de você, que precisam de ajuda, pessoas que precisam, por exemplo, de uma cesta básica, pessoas que precisam de uma roupa. Tudo isso você tem que se desprender e você realmente tem que ofertar. Tendo você condição, você tem que fazer. Se você não fizer, você não terá colheita, tá ok? Então isso já expliquei sobre isso aqui, não tenho medo de falar a verdade para vocês. Porque as pessoas falam, porque Deus não habita em tempos de mãos de homens. Então, entenda bem, Deus não habita no tempo feito de mãos de homens. Porém, esses tempos se reúnem para falar das coisas de Deus. Então eles precisam ser mantidos. Ele precisa pagar água, luz, precisa ter cadeira, precisa ter som, tá entendendo? Precisa pagar IPTU. Isso não é de graça. Então tudo isso tem que ser mantido. Existe água, luz, tá? Então não cai nessa besteira, não. Não cai nessa besteira, então não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta. Tem que se dar dízimo, tem que se dar oferta, tem que se dar primícia. Só você não pode ser obrigado a isso. Mas você você a palavra e fazendo, Deus vai te honrar. Não tenha dúvida. Eu sempre tenho dito para vocês, você que quer fazer isso aqui na nossa igreja comigo, você pode entrar em contato comigo aqui, o pessoal do TikTok, que eu passo para você o Pix da igreja. O pessoal do Kawaii tem aí nos vídeos abaixo. Você pode fazer um voto, você pode entregar uma primícia, você pode entregar uma oferta, ou quem sabe até um dízimo que você quiser entregar. Se você não participar de nenhuma igreja, quiser entregar o dízimo com a gente aceita sim, nós vamos orar por você. E não tenha dúvida, Deus vai te honrar e vai te abençoar por isso. Amém, Silvia? Deus abençoe sua vida. Silvia Brito está comigo aqui há muito tempo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do Johnny, pela vida da... Ai meu Deus, esqueci o nome da moça lá agora. Tem uma outra que fica com a gente sempre aqui também. Queridos, essa é a palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus faça grandes coisas. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família e declarar uma bênção sobre vocês. Pai, eu oro neste momento por cada vida que esteve conosco até agora, nessa reunião, nessa célula, nessa live. Eu peço a tua bênção sobre eles, que a tua unção, a tua graça esteja sobre eles, que eles possam crescer, ampliar, que eles possam caminhar diante do Senhor, vivendo uma vida totalmente entregue às tuas mãos. Eu creio em milagres, eu creio em bênção, eu creio em transformação, eu creio em mudança, eu creio que o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que o Senhor, meu Pai, vem para agir e para mover de uma forma sobrenatural na vida dos teus filhos. Eu oro por eles nesta noite, eu oro pelas famílias que estão passando por dificuldades, por guerras aí nos relacionamentos. Oro por aqueles que estão desempregados, que estão passando crise financeira. Oro por aqueles que estão tendo problema com saúde, que receberam um diagnóstico ruim do médico, estão desesperados. Oro por aqueles que estão em depressão, angústia. Clamo pedindo a tua intervenção, que o Senhor possa agir e mover de uma forma sobrenatural. Em nome do Senhor, eu profetizo sobre eles milagre, bênção e vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Estarei indo agora para uma célula, na casa da Lu, aqui, a minha vizinha. Nós vamos participar de uma célula, um grupo de pessoas nós temos aqui. E nós vamos adorar a Deus ali e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se você quiser entrar em contato comigo,
entre em contato ali que eu passo para você o meu WhatsApp e a gente pode conversar no Zap também, para que nós possamos ampliar aí esse relacionamento nosso, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.